Queridos, para não ficar tão grande o primeiro vídeo, eu preferi por fazer dois. Eu agradeço que você assista e eu sei que você vai ser um privilegiado por ouvir até o final o que eu preciso falar, o que Deus tem colocado no meu coração. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre até a parte em que o povo de Deus, os hebreus, né, eles saíram do Egito, eles iam ainda a caminho da terra prometida. E quando eles iam chegando próximo ao mar, eles se depararam com uma grande dificuldade, porque atrás eles viram que Faraó havia se arrependido. Depois de tudo que passou, Faraó se arrependeu e mandou seus homens, né, nos cavalos, e foi com eles, na verdade, para buscar, para fazer o povo voltar. E aí o povo de Deus, eles enfrentaram uma grande dificuldade. Foi quando eles tiveram que, naquele momento, ver o próprio Deus operando. Deus mandou Moisés levantar o seu cajado, Moisés levantou e as águas do mar se abriram, se tornaram dois grandes muros e eles passaram, o povo de Deus passou a pés enxutos, né? Foi um milagre na história da humanidade, a coisa mais linda, né? A mão de Deus, foi um grande livramento, foi uma providência, foi Deus tirando o seu povo, né? Eles passaram, é uma das é uma das dos significados da Páscoa, é passagem. Eles passaram por entre o mar, né? A pés enxuto. Ali foi assim, a mão de Deus foi o sobrenatural do Senhor, porque só Deus pode fazer isso acontecer. Então, o povo de Faraó tentaram fazer o mesmo, mas não conseguiram. Quando eles foram se aproximando e entraram, as águas se fecharam e ali morreram todos, até Faraó. Quando eles chegaram do outro lado, né, de todo esse acontecimento, lá na terra que Deus, lá do outro lado do mar, porque eles ainda demoraram para chegar lá na terra que Deus havia prometido. Quando eles chegaram do outro lado, agora, aliviados, porque não estavam mais sendo perseguidos, né? Viu que o inimigo havia morrido, todos ali naquele mar. Eles pegaram exatamente como Deus instruiu a Moisés para instruir eles. Eles comeram, foram comer a carne do carneiro, os pães asmos, que é pães sem fermento, né? O fermento simboliza o pecado, e ervas amargas, que simbolizava o sofrimento que eles passaram lá no Egito. É assim que eles tinham que comemorar a Páscoa, porque para eles Páscoa era uma festa que eles iriam todos os anos comemorar para celebrar a saída deles de lá do Egito, do sofrimento, né? A libertação. Agora eles tinham uma vida nova, eles estavam agora de posse de vitória, terra deles, né? Não é nada de ninguém. Deus tinha dado para ele onde eles morarem, algo que seria para eles de herança, direito deles, né? Então, todos os anos eles comemoravam isso. Todos os anos eles matavam o carneiro do jeito que tinha sido instruído por Moisés. Isso era todo ano repetido. O sangue daquele carneiro era como se fosse purificar os pecados deles, de cada um, né? De todos eles que eles cometiam durante o ano. Mas era um sacrifício que não tinha lá, não tinha, não era perfeito, era um sacrifício que todo ano precisava repetir, ele não tinha validade. E aí entra aquela passagem que eu li em Marcos 14. Quando Jesus chegou ao mundo, né, naquele dia em que ele disse que iria celebrar a Páscoa com os seus discípulos, ele mostrou para o mundo que a partir de agora não precisava mais matar um carneiro, porque ele é o Cordeiro de Deus que realmente, que verdadeiramente tira o pecado do mundo.
Todo ano teria que ser morto um carneiro para que o seu sangue simbolicamente purificasse os pecados do povo, mas não purificava. Eles acreditavam, era uma cultura, era uma crença deles. Lembrando que os judeus ainda repetem isso todos os anos. Eles não acreditam que aquele homem que veio é realmente o Cristo, né? Essa Páscoa que agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, que os cristãos comemoram, né? Essa Páscoa a gente chama Páscoa cristã. Nós não matamos mais carneiro. Não é mais necessário isso. Não se faz mais necessário. Porque Jesus, ele falou que ele era o Cordeiro de Deus que realmente tira o pecado do mundo. Ele morreu numa cruz para pagar o preço do pecado que levava a mim e a você para o inferno. Se nós acreditarmos nisso, se tomarmos posse, se nós aceitarmos essa fé, se nós abraçarmos essa fé, que através do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele deu a sua vida e derramou seu sangue, eu posso dizer que estou salva e estou livre do inferno. Isso é verdade. Se a gente acreditar nisso, isso a gente tem direito. É nos dado esse direito. Mas eu não posso duvidar disso. Eu preciso acreditar que Jesus fez isso. Eu sei que você acredita, mas talvez você diga assim: eu continuo pecando. É verdade, nós continuamos pecando. Enquanto nós estivermos aqui, nós continuamos pecando, nós estamos sujeitos ao pecado. Deus sabe disso. Mas o pecado que nos levava para o inferno, aquele pecado que nós nascemos com ele, que foi passado de pai para filho, através do pecado de Adão e Eva, Jesus morreu por esse pecado. Foi por esse pecado que Jesus morreu, porque era ele que nos levava para o inferno. Ele morreu, derramou o seu sangue para, no nosso lugar, ele recebeu toda a condenação sobre ele. Todos os pecados do mundo inteiro ele recebeu sobre ele. Ele fez isso em cumprimento do plano de Deus, que o filho dele iria, o sangue de um justo, somente o sangue de um justo seria capaz de tirar realmente, de purificar esse pecado. Nós pecamos todos os dias, mas todos os dias nós nos reconciliamos com Deus, nós pedimos perdão, nós reconhecemos que pecamos e que merecemos, aliás, e que carecemos de perdão. Sim, aquele que tem uma vida com o Senhor age assim todos os dias. Reconhece que peca e que carece de salvação, carece de perdão. Essa é a maneira correta. É o que realmente a gente fala de aceitar a verdade, de seguir a Cristo. É quando a gente aceita isso. Eu sou pecadora. Jesus morreu por mim, me libertou dos pecados, me deu vida nova nele. Eu sou agora, eu não sou mais a criatura que eu era quando eu nasci. Eu sou hoje uma nova criatura. Eu nasci de novo. Quando eu nasci, o meu espírito estava morto. Todos os espíritos estão mortos. Todos nós nascemos com o espírito morto quando nós nascemos. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente cresce, que entende a palavra e aceita Jesus, o nosso espírito ele é vivificado. Ele estava morto pelo pecado. Nós nascemos no pecado. Então, por isso que nós nascemos com o espírito morto pelo pecado. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita essa fé, a gente abraça essa fé, que acreditando que ele morreu pelos meus pecados, a gente ganha uma nova vida, que o nosso espírito é vivificado. E esse espírito, ele vai voltar para Deus. E ele é eterno.
Ele vai voltar para Deus. Por que voltar? Porque ele veio de Deus. Por isso que o Senhor nos garante, através da morte e a ressurreição de Jesus, vida eterna. E Páscoa, a Páscoa que nós cristãos vivemos hoje é essa. Uma nova vida em Cristo. A partir do momento que você conhece a palavra, confessa que você acredita, né, que você é um pecador, você acredita que você realmente é um pecador, carece de salvação. E aí você também demonstra na confissão que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz por toda a humanidade. Só quem dá salvação é Jesus. Somente. Nós não comemoramos, nós não comemoramos um Jesus morto. Nós comemoramos a vida. Nós, todos os meses, nós celebramos aquilo que ele mandou. Na última Páscoa, que ele comemorou com seus, que ele celebrou com seus discípulos, ele disse: fazer isso em memória de mim. Foi a ceia, a Santa Ceia. Ele deu o pão, que simbolizava o seu corpo, e ele deu o vinho, que simbolizava o seu sangue. E ele disse: aquele que não come da minha carne, que é o corpo, o pão, e não bebe do meu vinho, que é o sangue, não tem parte comigo. E isso nós fazemos todos os meses, ou todos os dias, se for preciso, aonde a gente for e tiver a Santa Ceia, como assim nós chamamos. Isso para nós é Páscoa, é vida nova. A vida que eu ganhei depois que eu aceitei Jesus. Quando eu nasci, eu não sabia. Até 23 anos, eu não conhecia esse Jesus que eu conheço hoje. O Jesus que sempre foi esse Jesus. Só que eu não conhecia dessa forma. Eu não entendia que ele morreu na cruz pelo meu pecado. Pelo pecado que eu nasci com ele. O pecado que me levava para o inferno. Eu achava que quando um dia eu saísse dessa vida, que eu morresse, ou quando ele vivesse, era que ia ser decidido. Não. Eu preciso decidir isso em vida. Eu preciso ter essa certeza em vida. Enquanto eu estiver aqui, eu devo partir confiando. Vou morar no céu. Daqui para o céu. Porque Jesus pagou o preço por mim. Ele já conseguiu a minha vitória. Ele já sofreu tudo que tinha que sofrer. Eu não preciso mais fazer sacrifício. Nenhum. Porque ele fez. E por mais que eu quisesse, eu não conseguiria jamais. Porque não é com dinheiro. Não é com prata, com ouro, com nada que seja corruptível. É com o sangue de Jesus. Nós somos salvos pela fé. Né? Mediante a fé. Não vem de mim para que ninguém se glorie. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Isso é pela fé. Nós somos salvos pela sua graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos. Mas o seu amor foi tão grande, né? Que, como a palavra do Senhor diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi tão grande o amor de Deus que mesmo o homem pecando, ele não desistiu de nós. Ele nos buscou e pagou um preço muito alto pela nossa vida. Amém? Que você possa ficar com essas palavras e meditar sobre ela nesta tarde, tá? Que Deus continue te abençoando. A paz.